nós vamos conversar com alguém que está trabalhando, né? Com a economista, com a economista Daniela Bretauer. Ela é responsável pelo setor de varejo e consumo da corretora BGC Liquidez, hiper bem formada, economista, pós-graduada em finanças, sabe tudo, atua em banco, sabe tudo. Bom, já que você sabe tudo, Daniela, por favor, explica pra gente que não sabe nada. 20 bi de buraco. Não é que o balanço deles lá tem 20 bi de buraco e, portanto, quebrou a empresa. Mas alguma coisa aconteceu. O Sérgio Rial recebeu um convite desafiador, depois de muito tempo no Santander. Disse, pô, bacana, um desafio profissional bacana. Chega lá, ele, o diretor financeiro, eles olham, sentem aquele cheiro esquisito e falam, é melhor eu comunicar, aliás, é obrigação comunicar e ir embora. Eu queria que você explicasse, o que tem ali de problema? E dois, a atitude do Rial para que as pessoas não pensem, não, que gesto de covardia, ele deveria ter enfrentado o problema. É cana, né? Se encara o problema, pode responder com os próprios bens. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a gestão de uma empresa de capital aberto, que é diferente de uma empresa de capital fechado, e o nó que tem diante das lojas americanas e os investidores que estão olhando para isso. Daniela, muito obrigado por falar com a gente aqui na Band News FM. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, ouvintes da Band FM. Obrigado por abrir essa oportunidade de falar um pouco sobre esse tema. É um tema super polêmico da Bolsa, né, nesse momento, e do setor de varejo. Em mais de 20 anos atuando no setor de varejo e analisando empresas abertas, eu nunca tinha passado por uma análise de um fato assim tão chocante, né? Então, por que eu falo que é chocante, né? Porque tem essas empresas, a gente está falando de uma empresa super tradicional da Bolsa, um player relevante do mercado, né? Então, assim, todas as empresas desse porte da Bolsa, né, tem toda uma gestão de riscos, né, estruturas com comitês de finanças, com limites e protocolos, né, e processos internos. Então, eu realmente, não só eu, mas eu acho que todos os interlocutores do mercado, recebemos com muita surpresa essa comunicação. E eu queria fazer um ponto aqui, porque eu também já atuei em 3 grandes empresas de varejo como diretora de relações com investidores, e eu achei que foi muito mal comunicado ao mercado, né? Então, quando você quer comunicar uma coisa com essa magnitude, você tem que ter toda um material de apoio por trás. Então, fica aqui a dúvida, será que vazou a informação e por isso que eles correram para fazer essa comunicação? Mas, mesmo assim, que tivesse vazado, teria que ter uma comunicação mais elaborada. Eu vou usar aqui o exemplo da Via, né, que é uma empresa que eu atuei como DRI. Nós tivemos a questão das provisões trabalhistas, foi um valor expressivo, 2,5 bilhões, mas ao comunicarmos ao mercado, a gente saiu com todo um material de apoio, explicando, né, a origem do valor, a composição do valor, qual seria a estratégia para mitigar esse efeito, tanto no caixa quanto, né, no balanço da companhia. Então, a gente explicou para o mercado que existia uma estratégia de monetização de impostos que, né, offsetaria, né, esse impacto. Fizemos um vídeo autoexplicativo, fizemos lives em diversos canais da mídia, né? Foi o próprio management da Via conduziu questão de perguntas e respostas, assim que foi divulgado o fato relevante, fez reunião com os analistas para explicar, deu espaço
para responder todos os questionamentos. Então, eu acho que a comunicação, primeiro questionamento aqui, a crítica que eu queria fazer, é a comunicação da Americanas. Então, assim, não foi uma boa comunicação. Aquele fato relevante estava muito raso, né? Então, assim, no mesmo fato relevante, você informa que o presidente e o CFO estavam pedindo demissão, como você mesmo colocou, apenas 8 dias após serem empossados. Então, assim, acho que tinha que ser destrinchado em 2 eventos. Um fato relevante, que estaria sendo pedido de demissão com a eleição do novo presidente, e um outro fato relevante explicando que existia algumas inconsistências e dando todo um embasamento. Agora, porque do jeito que foi feito, né, deixou todo mundo assim, perdido, né? Mas, Daniela, quando você fala em provisão trabalhista, provisionamento, é uma coisa que as pessoas entendem, o mercado entende. Quando você vem e ninguém pediu demissão da Via Varejo, era uma situação que aconteceu e você fez digamos assim, foi um ato de transparência de confusões e, aliás, o mercado de capitais é feito da busca da transparência. Agora, posto que os gestores tomaram a decisão de sair, mas se fosse com caixa de música, se eles fossem com um vídeo no TikTok, eles saíram depois de 8 dias, né? Eles foram embora. Eles olharam e falaram, eu tô fora. Só esse ato em si, embalado como fosse, acho que já seria assustador. Mas não estamos falando de 2,5 de provisionamento por ações trabalhistas num país que tem uma tradição furibunda Exato. de ações trabalhistas. Nós estamos falando de um desencaixe de 20 bi, maior do que o valor da companhia, onde não pode haver, ou não poderia haver, empresa comandada pelos ícones do capitalismo brasileiro, as maiores estrelas brasileiras do capitalismo mundial, o Marcel Telles, o Beto Sicupira e o Jorge Paulo Lemann, que são cultuados. De repente, uma das empresas que estava com eles, que hoje eles não têm a maioria, tem 29%, 30%, mas o fato quebrou na mão deles, não é quebrou, mas esboroou na mão deles. Isso é incontornável. Como é que o que aconteceu lá dentro, Daniela? Então, conforme eu falei, todas as empresas têm comitês de finanças e estruturas de finanças e políticas e processos de gestão de risco. Inclusive, eu estava olhando recentemente a nota 4 das demonstrações financeiras do ITR da Lojas Americanas, da Americanas agora, ele fala sobre gestão de capital. E essa nota especificamente fala que o objetivo é administrar o capital e assegurar a continuidade das operações. Então, assim, tem uma nota lá, o auditor né, elabora a nota junto com a companhia. Então, cadê o controle? Né? Todas essas operações de risco sacado, de operação de convênio de fornecedor, que é o que o Real levantou como sendo problema, de novo, a gente não sabe se só esse é o problema, porque agora vai ser realizada uma investigação que vai ter que, sei lá, olhar com lupa todo o balanço da companhia. Talvez ele vai ter que ser reclassificado e republicado, não sei quantos anos vai voltar isso. Então, eu acho que é muito triste uma companhia desse porte tá sendo sujeita a isso, e como que isso não veio à tona antes, né? Se existem as políticas e os processos que respondem ao Conselho de Administração. Então, assim, o próprio Real, né, quando aceitou esse desafio, ele falou ontem na teleconferência com os analistas que o que chamou a atenção para ele é essa estratégia omnicanal, que ele acredita que é uma estratégia vencedora, o próprio posicionamento da companhia, que é relevante no setor. Então, ele aceitou esse desafio porque ele acreditava muito no negócio.
será que ele não fez o dever de casa antes de olhar os números, conversar com conselheiros, conversar com o conselho fiscal? Eu não sei, tinha que ser feito. E assim, eu não, de verdade, eu não acredito que só em 8 dias ele conseguiu ter uma noção real do problema. Eu acho que é muito pouco tempo para entender tudo. Aliás, ele não entendeu, né? Porque, como eu disse, o fato relevante não estava bem explicado e até agora não está bem explicado. Agora, uma outra coisa, Fábio, só para colocar, eu nunca vi uma ação cair 78% em um mesmo pregão. Nem o IRB, com toda a confusão deles, caiu tanto no mesmo dia. Então, assim, isso é sem precedentes. Sem precedentes na Bolsa. O IRB que chegou a R$ 44 por ação e hoje está R$ 1, né? O IRB realmente é um fenômeno. Agora, antes de eu passar a palavra para o Fábio, eu queria te fazer uma pergunta. As americanas têm ações na Bolsa, na B3, e tem ADR. Então, vai ter investigação da CVM no Brasil e imagino que também tem um encontro, tem uma conversa com a SEC americana. Não tem conversa, é investigação. A CVM já abriu 3 processos, só para te atualizar. No dia do fato relevante, ela abriu 2 processos, um para investigar o balanço, as informações contábeis, tá? E o segundo processo foi para investigar como foi divulgado o fato relevante, e hoje ela abriu um terceiro processo para apurar a conduta relacionada às falhas contábeis. Então, o que eles estão falando é que após a investigação e apuração dos atos, fatos e eventos, caso venham a ser formalmente caracterizados ilícitos e ou infrações, serão responsabilizados, né? Inclusive em convênios com cooperação com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Então, isso já está rolando. É uma encrenca pesada. Fábio França. Ô Daniela, o Eduardo Oineg enfatizou nas americanas. Eu queria só abrir um pouquinho esse leque, né? Porque depois de tudo que aconteceu, outras grandes empresas do setor correram para mostrar os seus balanços, né, e dizerem, ó, aqui está tudo ok. Mas como é que fica no mercado a credibilidade dessas outras empresas, né? A dúvida a respeito da saúde financeira das outras empresas do mesmo setor? Ótima pergunta, Fábio. Inclusive, de novo, fazendo aqui uma crítica, né? Porque, assim, eu achei muito irresponsável do Rial falar ontem que todo mundo faz isso no setor. Não é verdade, entendeu? Cada um tem a sua política, né? Então, de novo, a Via tem já um convênio com os bancos, onde ela faz essa operação. O Magalu também utiliza contrapartes financeiras, instituições financeiras. Então, eu achei muito ruim generalizar isso, né? De que todo mundo faz isso. Todo mundo tem gestão de risco, todo mundo tem limites pré-aprovados, né? De quanto que pode fazer em operações, seja de tesouraria, seja de desconto de recebível, né? Tudo isso é pré-aprovado, gente. Não é assim, não aparece 20 bi da noite para o dia. Você entendeu? Então, eu acho que alguma coisa aqui em termos de controle de risco falhou, né? Pesado, né? Agora, só ampliando ainda o que o Fábio falou, Daniela, a gente vê que as empresas, quando elas dão entrevistas, os executivos, quando dão entrevistas, eles falam da gestão de risco, do compliance, agora então é ESG, tudo é ESG. Agora vem cá, essa empresa tem tudo, tem ESG, tem compliance, tem comitê, tem gestão, tem papapá. E aí eu quero comprar uma ação de qualquer empresa hoje, porque quando acontece uma coisa dessa, todas as empresas de capital aberto ficam questionadas, porque razão pela qual, como o Fábio falou, as empresas vieram a público para dizer, aqui não tem nada disso. Mas fala, como é que eu posso acreditar
que uma empresa de capital aberto é mais sólida do que uma empresa de capital fechado. Tem mais controle porque tem todos os sistemas e as políticas. Se acontece isso numa empresa deste padrão, comandada por pessoas como essas três criadas, vou acreditar em quem? Cria-se uma pergunta, quer dizer, eu acho que essa é a pergunta, como é que a gente resgata ou coloca ou mantém a credibilidade de um setor, que é o setor acionário, se acontece isso? Se é melhor do que... O camarada pega, não, vou investir no renda fixa, eu não vou botar dinheiro em ação, não. Tá louco, olha só o que aconteceu nas Americanas, virou pó. Edu, você está totalmente correto, por isso que eu falei que o evento ele foi muito infeliz, porque ele contaminou as outras empresas do setor. Você pega uma Renner, a Renner nunca teve nenhum problema contábil. Raia Drogasil também, né? Nunca teve nenhum problema com divulgação, com, né, transparência de informações, aí acabou sendo impactada também. Então, é o que eu falei, eu acho muito ruim, foi muito ruim essa notícia da Americanas, e eu acho que, infelizmente, vai repercutir para todo o setor. Então, pode sim ser que os investidores eles fiquem receosos em comprar as ações desse setor, de uma forma geral. A gente conversou com a economista Daniela Bretauer, responsável pelo setor de varejo e consumo da corretora BGC Liquidez. Obrigado pelos esclarecimentos. É importante, bom, a clareza e a serenidade nessa hora são muito importantes. Obrigado pelos esclarecimentos, por falar com a gente aqui na Band News FM. Valeu, obrigadão. Obrigada. Obrigado, Daniela.